Alô, cidade! Aquele abraço a você, amigo torcedor, internauta, desportista, seguidor do Alano Maia, do Scott da galera. Olha, meus amigos, vamos falar do clássico. Hoje a Rádio Cidade teve dois tempos. O primeiro tempo eu comentei, o segundo tempo o Perreps Carlos Gomes comentou. E ao final do jogo, obviamente, eu comentei no intervalo, ele comentou ao final do jogo. Mas a gente precisa chamar a atenção, tanto do torcedor do Ceará como do Fortaleza, para que ele possa entender por que de tudo isso. O que é que está acontecendo, o que é que está ocorrendo. Eu vejo, por exemplo, na hora que eu peguei as escalações, eu disse o que é que o Vojvoda está inventando. Porque não tem mais essa história de time A ou de time B. São duas partidas, uma decisão que define quem será o campeão do ano, campeonato estadual, manjadinho, o nosso cearense, e o Vojvoda me faz um meio-campo com 3 volantes, sem um meia. Mesmo que ele designe alguém para fazer a função do meia, não é meia de origem. Eu diria que seria como você, de repente, pegar o Alano Maia, que comenta futebol, e botar para narrar. Ele inventa, ele faz, ele tenta, mas não é a praia dele. Definitivamente, a gente tem que entender que o bom conhecedor de futebol percebe pela escalação. Fortaleza tem um elenco com 30 e tantos jogadores. Fortaleza tem 2 bons times para colocar em campo. Só que, a depender do jogo, ele tem que botar o filé. Ele tem que botar o que ele tem de melhor. E, infelizmente, ele não fez isso hoje. Olha, eu sei que o Brito estava contundido. Mas o Davi Luiz com o Gaston não estão ainda no patamar que a gente gostaria que eles estivessem. Aliás, as contratações feitas na abertura da janela ainda não disseram estreei, sabe? Lampejos. O jogo no todo não foi um espetáculo. O jogo foi disputado, movimentado, sempre um jogo ronceiro, onde Ceará e Fortaleza, eles nunca vão amolecer a parada, nem para um nem para outro. Então, foi que eu vi um Fortaleza que colocou estranhamente o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Amigos, o Diogo Barbosa ainda pode crescer, estrear. Ele ainda pode mostrar algo diferente, mas se ele não acrescentou nada que o Bruno Pacheco não seja melhor que ele, até mesmo o Felipe Jonathan, até mesmo o Mancuso na posição, sinceramente falando. Ou aquele outro lá, o que joga de vez em quando na lateral direita, que às vezes até me foge o nome. Fortaleza está um time, eu acredito que nesse momento, o Fortaleza tem que acabar com a ideia de trazer jogador de fora, a não ser que seja um craque na essência da palavra. Porque o próprio Paulo Fernandes é um jogador cabeça quente, é um jogador que tem um bom toque de bola, uma boa saída de bola, mas nada mais que isso. A fama, o prestígio dele ainda está na Argentina, no Boca. Então, Fortaleza tem condição de montar um time competitivo, que pode até oscilar, mas que ele sabe que é o melhor que tem. Agora, hoje ele inventou. Só estava, digamos, do jeito que o torcedor esperava, o ataque do Fortaleza. Marinho, Breno Lopes, Lucero, poderia ter vindo o Moisés, por eu pergunto, qual desses dois, o Marinho e o Breno, estão jogando mais do que o Moisés? Me explique. Não entendo, sabe? Às vezes eu penso que é, sabe, tipo assim, uma peitica, tipo uma reima, tipo levando a ferro e a fogo, e eu não gosto de dizer as coisas depois, não, eu gosto de dizer antes. É tanto que quando eu acabei às 15h40, 15h50, de analisar o time que o Vojvoda armou para esse primeiro jogo do Ceará, eu disse, olha, eu não posso ficar calado. As pessoas dizem assim, é porque você critica, você é muito cáustico, você é muito... Eu tenho o meu estilo, eu não imito ninguém, reconheço todos os bons comentaristas que existem no nosso futebol e ouço-os. Eu não fico aqui só no meu casulo achando que sou o maioral Geraldão, não.
E, pelo contrário, alô, Messias Alencar, um abraço. Eu costumo sempre ouvir outros para que eu possa tirar a minha meta. Então, eu vou dizer para o torcedor do Fortaleza que complicou. Pô, Fernandes, expulso, entrando já no decorrer da partida, não pode. Existe uma série de coisas que a gente precisa acordar e fazer acordar o torcedor do Fortaleza. Prefiro dizer que Fortaleza agora vai ter que arranjar uma maneira de botar o time que todo mundo sabe que é melhor. João Ricardo, Tinga, se o Brites puder jogar, Kusevich e Felipe Jonathan ou o Pacheco. Melhor, o Pacheco. Aí ele tem que vir de Zé Wellison, ele tem que vir de Pochettino no meio, e quem sabe ali, não sei, um Sacha, outro, o próprio Ema, sabe? Mas com 3 volantes, tem que ter o Pochettino para criar, ou então outro. E se submeta a isso, porque eu não assisto o treino, não sei quem são os meias que o Fortaleza tem, além do Pochettino, para fazer o elo meio campo e ataque. Outra coisa, o ataque, ele tem que vir com Moisés, ele tem que vir com, não sei se com o Lucero, que está precisando ainda voltar a ser o Lucero que todo mundo aprendeu a gostar, e o Breno, ou o próprio Marinho. Eu sei que o Fortaleza precisa tomar uma atitude. Essa história de guardar com fome, o gato vem e come. Tem potencial? Tem. E o Ceará fez o seu papel. O Ceará reconhece que tecnicamente ou individualmente ele tem as suas inferioridades em comparativos com o Fortaleza, mas o Ceará está bem justinho. O Condé arranjou o ponto do doce ali e disse, rapaz, aqui se eu pegar um cabo muito atrevido, eu não deixei ele mandar em mim não. Quem manda aqui sou eu. E ele dá as cartas dele bem direitinho. Eu tenho plena convicção que o torcedor alvinegro sabe do que eu estou falando, torcedor do Fortaleza, a dar uma ideia de salto alto, dá. O Vojvoda precisa entender que ele pode querer bem a quem ele quiser no elenco do Fortaleza, mas ele tem que dar oportunidade a jogadores novos, o time está velho, o time está sem poder de reação, o time precisa botar um Kevin desse aí para dar uma surpreendida nos adversários, que a Série A está batendo na porta. E do jeito que está aí, o negócio está complicado. Parabéns às torcidas, compareceram, um grande público, uma boa arrecadação. Só que no outro sábado, o mando de campo é do Ceará. E a vantagem numérica de torcedores que tinham Fortaleza vai ser muito maior por parte do Ceará. Isso chama-se incentivo. Não ganha jogo, mas é importante. Outra coisa, a biometria facial. Já que o primeiro jogo não teve 100%, o segundo também não deve ter. E parece que foi preso um aí, não sei, coisa desse tipo. A arbitragem tem que ser de fora mesmo. Se fosse um árbitro local, com aquele pênalti desnecessário, às vezes com a cancha do jogador do Fortaleza, que pensa que é melhor do que todo mundo, se fosse um árbitro local, tinha apanhado dentro de campo. Mas como era um árbitro de fora, FIFA, padrãozão, aí todo mundo vai lá, respeita e ninguém bate boca, até porque, como eu digo, o jogador do Fortaleza foi imprudente quando assediou do Ceará, placar justo, não houve supremacia de ninguém, também não foi um espetáculo cheio de emoções. Fortaleza precisava ter botado o seu time, que a gente sabe que é o melhor que ele tem, não inventar, e no decorrer da partida fazer as mudanças de acordo com a necessidade. Ficou mais difícil? Ficou, mas se ele ganhar só de 1-0, bem magrinho, ele vai para os pênaltis. Se ele conseguir fazer 2, beleza. Agora cuidado, Fortaleza, para não levar nenhum, porque o Ceará está de parabéns, com um time justo, sem muitas estrelas, sem muitos destaques, sem muitos arrobos, e está dando conta do recado. Um grande abraço a todos, vamos aguardar o meio de semana, o time joga pela Copa do Nordeste, e no final de semana, para decidir quem leva o troféu do Manjadinho. Grande abraço a todos, valeu!